Então, dando prosseguimento ao nosso encontro, nós vamos chamar o Dr. Luiz Chinim Guimarães para proferir a palestra Visconde de Guarapuava, um grande paranaense. Apresento-me sem outras insígnias, além daquelas que simbolizam a amizade. A amizade que nutro pelo estado do Paraná, por Curitiba, amizade que prezo e ofereço às gentis senhoras presentes, aos senhores que ornam esta solenidade, amizade pela Casa Imperial do Brasil, que saúdo na pessoa do príncipe Dom Bertrand de Orleans Bragança. Em especial, a minha amizade pelas personalidades que compõem essa distinguida mesa. Aceitei o gentil convite que foi feito pelo Dr. Mozart através do Centro Dom Pedro II para falar de um grande paranaense, Visconde de Guarapuava. Certamente fui aurir mais conhecimentos a respeito do nosso homenageado em duas obras, um livro e um pequeno opúsculo de autoria do desembargador e professor Jorling Cordeiro Cleve. Portanto, com base nessas duas obras, é que tentarei falar sobre a grande personalidade que foi o Visconde de Guarapuava. Digo que tenho não apenas amizade, mas um amor muito grande por Curitiba. Não sou curitibano de nascença, mas sou curitibano honorário, por mim a gentileza da Câmara Municipal de Curitiba. Curitiba é uma cidade muito especial e quizá seja, proporcionalmente, aquela que mais se afina com a vida monárquica. Vejamos, por exemplo, como Curitiba homenageou personalidades com títulos nobiliárquicos, batizando com seus nomes as suas ruas. Numa rápida lembrança, nós temos a Rua Visconde do Rio Branco, a Rua Duque de Caxias, a Rua Barão de Antolina, Barão do Cerro Azul, Barão de Tefé, Barão do Rio Branco, Barão de Monte Alegre, Visconde de Cairu, Visconde de Toné, Visconde de Nácar. E a própria família imperial está presente nas ruas de Curitiba. Rua Dom Pedro I, Rua Dom Pedro II e Princesa Isabel. Mas tem uma rua muito especial de Curitiba que leva o nome de Visconde de Guarapuava. É uma rua que todos nós conhecemos porque nela sofremos. Uma rua congestionadíssima, de tráfego difícil. Nas horas de pico, os automóveis quase que param ali. Mas é uma rua importantíssima de Curitiba, porque faz a ligação de pontos verdadeiramente estratégicos da cidade. Visconde de Guarapuava remonta também à cidade de Guarapuava, evidentemente. E uma palavra a respeito de Guarapuava merece ser dita. O nosso querido desembargador Cleve traz à colação o seguinte texto: a povoação de Guarapuava, como todos sabem, é oriunda do Tupi-Guarani e significa lobo bravo,
um animal arisco, indomável e ladrador. A povoação de Guarapuava foi elevada à categoria de vila em 17 de julho de 1852, desmembrando-se de Castro, que por sua vez se desmembrara de Curitiba em 1788, que havia se originado de Paranaguá em 29 de março de 1693, esta criada por carta régia de 29 de julho de 1648. Todos estiveram vinculados à capitania de São Paulo até o momento da promulgação da Lei Imperial 704, de 29 de agosto de 1853, que criou a província do Paraná, como foi aqui referido pelo Dr. Mozart. Faço, não um parênteses, mas uma exaltação nesse momento, mais uma vez, àquele que, no meu modo de sentir e de ver, foi o maior vulto da história do Brasil de todos os tempos, Dom Pedro II. São palmas merecidas, porque Dom Pedro II, não posso me recusar nesse momento de dizer mais uma vez, foi um extraordinário brasileiro. Governou o Império por 58 anos e nunca, jamais se teve qualquer notícia de algum ato desairoso de sua parte. Exatamente o contrário do que nós estamos vivenciando, como disse a professora Clotilde. Nós estamos envergonhados, essa é a verdade, pelo que vivenciamos nesse país. E Dom Pedro II foi um homem digno, um homem probo, que quando viajava ao exterior se apresentava nos hotéis como Pedro de Alcântara e não como imperador do Brasil, e viajava às expensas do seu próprio bolso. Então, a Dom Pedro II, as nossas homenagens. Quando, na emancipação política, o Paraná, como nova província, no início do governo de Zacarias de Góes Vasconcelos, contava com 2 cidades, Curitiba e Paranaguá. 7 vilas, Castro, São José dos Pinhais, Lapa, que era a Vila do Príncipe, Antonina, Guaratuba, Morretes e Guarapuava. E 6 freguesias. Freguesia, como você sabe, são aquelas de menor potencial administrativo. Era Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, Campo Largo, Tibagi e Jaguariaíba. Sua população era, na época, de aproximadamente 62 mil pessoas. Hoje, qualquer bairro de Curitiba tem muito mais do que esta população. Mas nós estamos aqui falando de história. A história não é só passado, não é a tradição, nem tampouco o futuro. A história é o presente eterno, como disse Leôncio Basbon. Mas a história não é um simples quadro de acontecimentos, é muito mais. É o verbo feito livro, como disse Machado de Assis. O Visconde de Guarapuava foi uma personalidade que vivenciou a época do tropeirismo, aqui principalmente no sul do país. E a sua vida, a sua história se assemelha em muito com a do Barão do Cerro Azul, de quem falamos no último evento da Casa Imperial do Brasil, no Clube Curitibano. São vidas, mas muitíssimo parecidas. Barão do Cerro Azul e Visconde de Guarapuava. E a respeito do tropeirismo, o nosso grande Romário Martins falou o seguinte: o campo e a floresta não somente decidiram de nossa existência, como de nossa índole. Nos primeiros tempos, fomos criadores e tropeiros, e todas as nossas antigas cidades do Planalto tiveram origem nessas atividades de nossos antepassados. Então, Visconde de Guarapuava está relacionado com o tropeirismo, assim como o Barão do Cerro Azul estava relacionado com a erva mate. Por momentos muito
importantes para a economia do estado do Paraná. E quando se fala nas cidades do interior do Paraná, há que se falar de uma pequena ou média cidade do estado chamada Palmeira. A cidade de Palmeira é uma aprazível cidade. Digo isso porque estudei naquela cidade quando era jovem, quando era garoto. Portanto, conheço bem a cidade de Palmeira. É uma cidade gostosa e foi o berço de nascimento de Antônio de Sá Camargo, mais tarde Visconde de Guarapuava. Nasceu em Palmeira, que fica nos Campos Gerais, logo no início do Planalto, em 10 de dezembro de 1807, sendo o primeiro filho do casal de fazendeiros Antônio José de Camargo e Dona Matilde Umberlinda da Glória Marcondes de Sá. Realizou seus estudos em Sorocaba, da então capitania de São Paulo, e muito jovem ainda, contando entre 16 e 17 anos, transferiu residência para Guarapuava, nos primórdios do povoamento, acompanhado de alguns escravos e agregados de confiança, com a incumbência de cuidar das terras de seu pai, que havia recebido uma sesmaria de campos e matos no Pinhão, por sua inestimável ajuda à expedição de conquista dos campos de Guarapuava, tendo ali fundado a fazenda Boa Cria, que logo se tornaria muito próspera por sua administração. Esta expedição de conquista dos campos de Guarapuava, que foi coordenada pela Casa Real, tinha à frente um outro grande paranense, que foi Diogo Pinto de Macedo, Portugal, família das mais tradicionais e ilustres do estado do Paraná. E quando Visconde de Guarapuava, posteriormente assim denominado, Antônio de Sá Camargo, portanto, se dirigia a Guarapuava, evidentemente em lombo de animais, de cavalo, de mulas, acompanhado de sua trupe de escravos, chegando na Serra da Esperança, já próximo do povoado que seria denominado mais tarde de Guarapuava e que era então chamada de Nossa Senhora de Belém, ele escutou gritos frenéticos vindo do despenhadeiro e parou com a sua tropa e foi ver o que estava acontecendo e constatou que realmente tinha uma pessoa em situação de risco de vida caída dentro de um grande buraco naquele despenhadeiro da serra. Ele prontamente, com a ajuda de um escravo chamado José, jogou o laço e com grande esforço físico conseguiu retirar aquela pessoa, salvando-a. Chamava-se também José Maria. E levou para o povoado de Nossa Senhora de Belém. Mais tarde, já ali radicado, esta pessoa que fora salva por ele conseguiu descobrir que um grupo de malfeitores, de colonos raivosos e de índios ferozes estavam se preparando para atacar aquele povoado. E Antônio de Sá Camargo prontamente era um homem enérgico, preparou-se e conseguiu defender o povoado a tiros, pondo em fuga aquelas pessoas que queriam ali cometer ilicitudes. Em 3 de dezembro de 1831, contraiu casamento com a sua prima Zefirina Marcondes de Sá, exatamente como o que acontecera com o Barão do Rio Azul, que também casara com a sua prima, Maria José. Filha de José Caetano de Oliveira e de Dona Querubina Rosa Marcondes de Sá, ele barão e ela viscondessa do Tibagi, na capela de Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá, na região de São Luís do Purunã. Creio que todos conhecem essa capela de Tamanduá.
é uma preciosidade que o Paraná tem. Uma capelinha linda, secular, e tem nas cercanias uma cordilheira bastante expressiva, onde se aloja uma imagem natural de Nossa Senhora. Nos Campos Gerais, onde havia sido batizado em 25 de abril de 1808, e de cuja união nasceu um filho de nome Firmino. Eis aqui um ponto na trajetória de vida de Antônio de Sá Marcondes que foi muito triste. A sua jovem esposa, que casou com ele aos 13 anos de idade, teve este filho entre 14 e 15 anos, e quando ele estava, a criança com 2 anos, ela pediu a uma escrava que preparasse o banho para o menino. Inadvertidamente, a dona Zeferina, por ser muito jovem e, portanto, inexperiente, não se deu conta da temperatura fervente da água e colocou a criancinha, e quando percebeu que a água estava praticamente borbulhando, ela teve um mal súbito e desmaiou. Consequentemente, a criança morreu de pronto em face da alta temperatura da água. Essa tragédia abalou muito o Antônio e, consequentemente, ele veio a, por assim dizer, se descasar, embora não rompendo o vínculo matrimonial, até porque naquele tempo nem tinha divórcio, manteve, portanto, o vínculo matrimonial, mas devolveu a esposa à sua família, que voltou, portanto, para Palmeira, e nunca mais casou. De tão magoado e de tão entristecido que ficou por este lamentável e trágico episódio. Fazendeiro bem-sucedido e destacado político, ocupou inúmeros cargos públicos por nomeação e eleição. Foi vereador e primeiro presidente da Câmara Municipal de Guarapuava. Foi deputado provincial em várias legislaturas, comandante da Guarda Nacional do Paraná e vice-presidente da província do Paraná. Então chegou a ser vice-presidente da província do Paraná quando era presidente André Augusto de Pádua Fleury, e exerceu essa função até o final. Ele abriu estradas e participou de bandeiras, de descobrimentos, e durante a Guerra no Paraguai, ocupando o cargo de comandante da Guarda Nacional, arregimentou voluntários, armou e fardou por sua própria conta o 7º Batalhão de Cavalaria, com cujo grupamento defendeu nossas fronteiras com a Argentina e o Paraguai. Ele levou cerca de 300 guarapuavanos, cavalarianos, para as nossas fronteiras aqui do Paraguai e da Argentina, e durante toda a Guerra do Paraguai, às suas próprias expensas, ele ficou um homem extremamente rico com o tropeirismo. Ainda jovem, com 25 anos, ele já era milionário. Então toda aquela tropa foi financiada por ele. O Império não gastou nada para defender o Brasil nas nossas fronteiras, à época da Guerra do Paraguai, porque esse cidadão ali se posicionou. Concorreu com soma em dinheiro para as despesas de guerra, com vários e vários contos de réis. Fundou a vila de Boa Vista, Palmas de Baixo, mais tarde denominada de Cleveland. Pelos relevantes serviços prestados ao Império, recebeu de Dom Pedro II a Comenda da Ordem da Rosa. A Comenda da Ordem da Rosa, lembram-se, foi criada por Dom Pedro I, que ao receber a sua futura consorte, Dona Amélia de Lichtenstein, viu que ela trajava um vestido de gaze branca, muito bonito, e todo salpicado de pequenas rosas entreabertas.
Ele ficou maravilhado com aquela imagem da sua futura esposa, tão bem trajada, e inspirou-se criando assim a Ordem da Rosa, em homenagem exatamente à Dona Amélia. Pois bem, e posteriormente o título de Barão de Guarapuava, em 1870, aliás, sim, Barão de Guarapuava, em 1870, e de Visconde de Guarapuava, em 1880. A essa época, Dom Pedro II estava se dedicando, na sua excelente administração, de trazer ferrovias ao país, através de Visconde de Mauá, de telegrafia e de hidronavegação. E o Paraná foi realmente um destaque na hidronavegação pelo Rio Iguaçu. Eu, com muita honra, através das mãos generosas da minha querida grã-mestra da Ordem do Sapo, a Vânia Souza Enes, e também sou, modesta e orgulhosamente, me perdoe o paradoxo, barão do Rio Iguaçu. Exatamente porque eu me criei na primeira cidade que servia de porto de navegação, pelas mãos também do coronel Amazonas Marcondes, que é Porto Amazonas. Aquela cidade, aquela pequena e gostosa cidade, tem o nome de Porto Amazonas, porque era um porto, e homenageando Amazonas Marcondes, que era o pioneiro da navegação fluvial. Então, de Porto Amazonas, passando por São Mateus do Sul, União da Vitória e Porto União, e Porto Vitória, se fazia a navegação fluvial através dos famosos vapores, sendo que um deles tinha o nome de Visconde de Guarapuava, em homenagem a este homem que também trabalhou arduamente no serviço de hidronavegação. Encabeçando listas de adesão, com a participação do capitão Antônio da Rocha Loures, comandante em exercício da expedição de campanha, angariou recursos e ajudou a construir a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Belém, de Guarapuava, o Teatro Santo Antônio e outras tantas obras, da construção da Catedral de Curitiba, da Igreja da Ordem Terceira, do Museu Paranaense de Curitiba, da Santa Casa de Misericórdia e de Paranaguá, e para a remodelização da Biblioteca Pública do Paraná, que leva também, numa das suas salas, o seu nome. Então, era um homem sediado em Guarapuava, mas com atenção muito grande também em Curitiba. A Santa Casa de Misericórdia, ali da Praça Rui Barbosa, foi inaugurada por Dom Pedro II e teve uma ajuda muito expressiva do nosso querido Visconde de Guarapuava. Faleceu no dia 7 de novembro de 1896, aos 89 anos de idade. Seus restos mortais, assim como do comandante da expedição, o capitão Rocha Loures, falecido em 10 de fevereiro de 1849, aos 69 anos, encontram-se sepultados na capela principal do cemitério municipal de Guarapuava. Pelos relevantes serviços prestados, a cidade de Curitiba prestou, como disse, uma homenagem a ele, batizando uma das suas principais ruas com o seu nome. E logo no início foi erigido, no cinquentenário de seu falecimento, um busto, no dia 7 de novembro de 1947, que está ali ao lado da atual Câmara Municipal de Curitiba, que à época era a Assembleia Legislativa. E havia na placa respectiva uma inscrição dizendo o seguinte: defendeu a pátria com as armas na mão, construiu estradas e liberou também escravos. Ele foi deveras um libertador de escravos. Era um homem em tudo, como disse, repito, parecido com o barão do Cerro Azul, que também fez
a mesma coisa. Essa placa, infelizmente, foi alvo de vândalos que a furtaram. Posteriormente, a prefeitura colocou uma outra placa e que me parece que não tem mais esses dizeres. Mas, já meio concluindo, gostaria de dizer que o Visconde de Guarapuava foi um homem tão notável que, inclusive, um outro nobre, chamado de Visconde Alfredo Maria Adriano Tancreoli Toné, que todos nós conhecemos. O Visconde de Toné foi um fervoroso e destemido combatente da Guerra do Paraguai. E em 1865, portanto, em plena atividade daquele conflito que tanto abalou a América do Sul, estando em Mato Grosso, ele escreveu A Retirada de Laguna. Ele escreveu em francês, e este livro depois foi traduzido para o português por seu filho Afonso. O Visconde de Toné era filho de Félix Émile Toné, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, juntamente com Machado de Assis. E encerrando, eu peço licença para fazer a leitura daquilo que foi dito pelo Visconde de Toné a respeito do nosso querido Visconde de Guarapuava. 1896, 7 de novembro. Falece aos 89 anos de idade Antônio de Sá Camargo, Visconde de Guarapuava, tendo nascido em Palmeira no ano de 1807. A seus respeitos, em Curiosidades Naturais da Província do Paraná, memória lida no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em agosto e setembro de 1889, pelo sócio honorário Visconde de Toné, que assim se manifestou. Aspas. Esse venerando ancião, morador da cidade de Guarapuava há longuíssimos anos, merece de toda a província do Paraná o maior e mais justo respeito. Sempre que apelei para a sua generosidade como presidente daquela grande zona, encontrei-o pronto para concorrer com valiosos donativos a bem de benefícios morais e materiais. Dei por isso a sala de honra da Biblioteca Pública o seu nome. Conhecido por inúmeros atos de virtude, modesto, retraído e superior a todas as vaidades do mundo, tem sido ilustre cidadão incansável em promover o adiantamento da cidade que habita e que deve afastar-se de ter em seu seio tão distinta e nobre personalidade. O Visconde de Guarapuava é um brasileiro que honra o Brasil inteiro. Com a mais viva satisfação, aqui lhe é prestada esta homenagem, de elevadíssimo apreço. Foi deputado provincial na primeira legislatura, de 1854 a 1855, e na sexta legislatura, de 1864 e 1865. Assim, de forma modesta, trazemos a personalidade de Visconde de Guarapuava para reavivar as nossas memórias. Encerrando, quero mais uma vez agradecer a oportunidade que me foi dada, meu caro Dr. Moza, homenageando mais uma vez a eminente Casa Imperial do Brasil, a todos os presentes da mesa, às senhoras e aos senhores, o meu muito obrigado. Queremos agradecer ao Dr. Luiz Chiringue Guimarães essa